E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é João Paulo Tostes, eu sou psicólogo clínico, tenho formação em psicologia e pós-graduação em sexualidade, portanto eu sou psicólogo barra sexólogo. Eu trabalho em clínica, né, um consultório, e trabalho também numa entidade. Bom, dei uma leve apresentada aí no começo, porque eu queria fazer um vídeo de apresentação, mas eu acabei achando melhor fazer isso aqui de uma vez só, né, e já mandando um vídeo para a estreia do canal. Por que que eu quis criar esse canal? Eu tenho muitas informações assim de cultura pop, de coisas que eu leio, coisas que eu assisto, e eu acho que tem muito a ver com a psicologia. Então eu queria meio que fazer uma espécie de curadoria, vamos dizer assim, de informações aqui que eu tenho que eu acho que seria legal compartilhar, né? É, hoje eu queria começar o canal, na verdade, com um vídeo de um tema que eu acho interessante, né? Que seriam listas, né? Que eu acho que é legal, a gente acaba pegando informações bem interessantes nessas listas, assim. E eu queria fazer um hoje especificamente de livros, né? Livros ficcionais, né? Que tem muito a ver com a psicologia, para estudantes de psicologia, para quem já é formado e para quem também se interessa pelo tema da psicologia em si, né? E eu vou começar aqui com 5 livros, com um livro dos 5, chamado A Menina Má. A Menina Má é um livro de 1958. O autor é o William March, é isso mesmo. E ele conta a história de uma garotinha chamada Rhoda. Rhoda, ela tem aproximadamente 8 anos, se eu não me engano, e ela vive com a mãe, né, num hotel, numa espécie de pensão, não sei. Eu não lembro bem, que faz tempo que eu li, tá, gente? Inclusive, todos os livros que estão aqui eu já li há algum tempo, então alguma informação ou outra pode meio que passar batida. Então eu vou tentar lembrar o que eu posso aqui. Bom, ela mora com a mãe num hotel, numa pensão, não sei. E ela tem o pai muito distante, né? Então ela fala por cartas com o pai, né? E acontecem coisas muito esquisitas lá, acontecem umas coisas meio estranhas, meio tensas, bem pesadas. E a garota sempre está de alguma forma próxima ou parece estar envolvida com essas questões, né? E são questões bem intensas, assim, sabe? E aí começa a se questionar se essa garota, né, a Rhoda, realmente tem alguma coisa a ver com esses acontecimentos, né? Então você vai meio que num caminho tortuoso ali, meio misterioso, da mente da menina ou da mente da mãe. É mais um livro sobre relação entre mãe e filha, né? E questiona-se muito o fato da psicopatia, né, infantil, do transtorno de personalidade antissocial em crianças. É um livro tenso, é um livro às vezes meio pesado para ler, um pouco indigesto, mas assim, é muito interessante como a abordagem foi feita. Lembrando que este livro foi feito em 58, então tem muito tempo aí, né? Tem muitos estudos que saíram logo muito depois, né? Então isso é pré muita coisa. Então eu acho que é interessante ver essa abordagem, né, que foi feita. E essa edição espetacular também da Dark Side, né, que eu sempre gosto de mostrar o trabalho deles, que é espetacular. Enfim, né? Vamos pro próximo. Como eu falei, vai ser uma superficial, assim, sabe? Eu vou falar um pouquinho só de cada um e vocês se apeguem aí ao que vocês acharem mais interessante. É mais como dicas mesmo, né? Esse aqui que tá bem baqueado, batido, sujo, né? O Último Adeus, de Cynthia Hand. Ele é de 2015, esse livro aqui é de 2015. Conta a história da Lex, né, que é uma garota, né, que está passando por um trauma muito intenso, que foi o suicídio do irmão dela de 16 anos ou 17, eu não recordo bem. E ela estudava na mesma escola que ele, então ela está sempre rondando esse tema, né, o que aconteceu com o irmão, essa história meio que está sempre em volta dela, né. E o último adeus é porque ele deixou um bilhete, né, num post-it na casa, quando ele se suicidou, né, que fala: desculpa mãe, mas eu estava muito vazio. Ignorem, né, isso aqui costumava ser branco, então ignorem isso tudo aqui. Mas ele é feito de uma forma muito interessante. Ele é todo feito como se fosse um diário, porque na verdade é um diário. Aqui é um diário o interessante desse livro é que ela fala sobre a relação dela com o terapeuta dela, né? Para ela poder passar por isso. Então o livro começa depois de, acho que 7 semanas pós-suicídio do irmão. Então é uma sugestão do terapeuta, do psicólogo dela, que ela faça um diário contando sobre coisas dela, inclusive do irmão, mas contando coisas boas, né, do Tyler, né, que é o irmão dela. E nisso tem partes que vai sendo um diário dela mesmo que ela vai escrevendo, e outras partes são as sessões que ela tem com o psicólogo. Então é muito interessante vendo como ela vai lidando com o trauma,
quais são as questões que ela precisa avaliar, quais as questões que ela precisa elaborar, e é muito legal isso aqui, é uma visão muito interessante, tanto que a própria autora, a Cynthia Hand, ela teve um irmão em 99 que se suicidou, né, também com 17 anos, só que ela diz que na verdade a história não é a dela, mas ela se inspirou no que ela viveu para poder escrever essa história aqui, da Alex e do irmão Tyler. Muito bom, é um livro bem ele vai muito a fundo na mente humana, assim, sabe, no que é o cerne do sofrimento. E é interessante como que isso é abordado nesse livro aqui, bem legal. Bom, o próximo é um livro que eu não costumo, é um tipo de livro que eu não costumo ler, mas eu achei muito interessante. Tartarugas até lá embaixo, do John Green. Esse livro é bem recente, de 2017, acredito que foi o último livro dele. O John Green é o autor de A Culpa é das Estrelas, né? Quem é Você, Alaska? Acho que é isso o nome do livro, não lembro. E esse livro conta a história de uma menina que chama Asa Holmes, e tem uma amiga dela, Daisy, que são inseparáveis, né? Ela tem 16 anos aproximadamente. E na cidade delas, um milionário sumiu, desapareceu. E elas procuram, descobrem que tem uma recompensa de $100.000 para quem encontrar ou quem der pistas do desaparecimento desse homem aqui. E a Daisy diz para Asa que ela conhece o filho, né? Na verdade, ela fala: Asa, você conhece? Você já foi? Você já teve alguma coisa com ele ali? Ela fala assim: não, na verdade eu só acampei com ele, só não sou amiga dele. Mas a gente pode ir lá para conseguir informações, como quem não quer nada, né? R$100.000 não é todo dia que você encontra por aí, né? E isso acontece, toda uma trama envolvendo isso. O porquê que eu estou indicando esse livro para quem gosta de psicologia, na verdade. A Asa, ela tem TOC, então, transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, ela tem ansiedade sobre muitas questões que ela não consegue controlar. E ela descreve claramente todos os sintomas de uma crise de ansiedade, o porquê do TOC. Ela tem uma questão com um machucadinho no dedo que ela sempre aperta com a unha, assim. Então ela tem essa questão de bactérias que estão entrando no sangue, na corrente sanguínea, estão mudando até a forma de pensar dela. Então é uma coisa assim, tem certos pontos na leitura que você fica angustiado, porque realmente ela te passa a sensação real de você tendo uma crise de ansiedade, né? E é muito interessante uma frase que tem aqui atrás que diz assim: é muito raro encontrar quem veja o mesmo mundo que o seu. Ou seja, a gente encontra o mesmo mundo que ela, pela descrição que ela dá. É muito interessante, gente, vale muito a pena. Não, mesmo sendo um livro que eu não costumo ler, nessa questão mais de literatura mais jovem, né, YA, mas eu achei muito legal, vale muito a pena. Leiam esse livro aqui. E é rapidinho também, 200 e poucas páginas. Assim. E o interessante é que o autor, o John Green, também tem TOC. Então ele tem crise de ansiedade, então todos os sintomas que ela vive aqui são coisas que ele provavelmente já passou, e por isso a intensidade, né, de como isso é passado pra gente, pro leitor. Muito legal. Esse aqui, eu não tenho ele no livro físico, eu só tenho ele aqui no Kindle. Espera aí que eu vou abrir aqui. Esse aqui, ó. Flores para Algernon. Esse livro, ele foi escrito em 59 como conto, né? E só foi publicado como livro mesmo em 66, né? O autor, Daniel Keyes, ele trabalhava com alfabetização, né, de pessoas com QI baixo, né? E ele resolveu fazer um livro falando sobre isso. Ele tinha criado essa história que se baseia no seguinte: uma faculdade tem interesse em fazer estudos sobre psicologia, né? E pretendem escolher pessoas que têm um nível de QI muito abaixo para que eles consigam elevar esse nível de esse QI, né? E eles pretendem fazer isso de uma forma invasiva, né? Com uma cirurgia mesmo, né? Neurológica, né? Então é o departamento de psiquiatria, né? Psicologia, tudo junto ali para poder fazer essa pesquisa. O que acontece é que eles pegam um rapaz chamado Charlie Gordon, que ele tinha um déficit cognitivo muito alto, né? Muito elevado, e eles usam ele como uma cobaia do estudo, né? Ele assina todo o protocolo lá, enfim, e faz parte do estudo. O interessante é que este livro ele é epistolar, ou seja, ele é feito por cartas, né? Por registros, no caso. E todos os registros são feitos pelo Charlie Gordon, né? Pelo próprio paciente, pela própria cobaia do estudo em si. Ele tem na faixa de uns 30 anos, mais ou menos, e tem um QI aproximadamente de uma criança de
10, por aí. E o interessante é que eles vão fazendo esse estudo e ele vai explicando, né, o que tá acontecendo com ele ali. Ele cita alguns testes, né, e quem está estudando sabe bem quais testes que ele tá descrevendo aqui. Ele fala sobre o TAT, ele fala sobre o HTP, é muito legal. E ele vai explicando isso. O interessante é que tudo é feito com a grafia dele, ou seja, com a forma que ele tem a ortografia dele. E é muito errada, tem um monte de erro de português, assim, no caso em inglês, né, mas enfim, você vai vendo que tem muito erro, é uma escrita muito deficitária. E com o tempo, os relatos dele vão ficando mais sutis, vão melhorando, aí começa a aparecer os erros riscados, enfim. E, gente, é muito interessante. E você vai vendo o que acontece com ele nessa ascensão, vamos dizer assim, cognitiva. E existem os prós e os contras também, e é um drama muito interessante, é muito tocante, fala muito sobre família também, fala sobre respeito, sobre abandono, é muito interessante, gente, vale muito a pena esse livro aqui também, né? É muito bom. E por fim, esse aqui que eu disse que ele é de ficção e não ficção ao mesmo tempo, é Cinema e Loucura. Conhecendo os transtornos mentais através dos filmes. O título já é autoexplicativo, né? Ele é como se fosse um compêndio, vamos dizer assim, né? Só que ele define, de acordo com o DSM, né, os transtornos aqui especificamente, e ele coloca aqui filmes nos quais esses transtornos são relatados, esses transtornos são representados, né? Então tem filmes aqui muito bons, muito clássicos, tem alguns mais desconhecidos assim. E aqui, antes de tudo, ele explica exatamente qual que é o transtorno, de onde vem, tudo como acontece e mostra como ele é representado no cinema. Muito bom também, é bom para estudo, é bem legal, você pode usar como exemplos, enfim. E é bem interessante, tá? Bom, gente, então eu acho que esse é o meu primeiro vídeo, são essas minhas as indicações. Deixa aí embaixo nos comentários se vocês querem que eu faça algum vídeo específico de algum desses livros aqui, ou alguma coisa que vocês acham interessante falar sobre os temas que foram abordados aqui. Vão dando dicas, que eu estou começando aí, estou meio que a esmo nesse negócio do YouTube aí, então eu quero dicas para ver para onde eu vou, o que eu posso fazer. Beleza? Curtam, compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo vídeo, pelas coisas que eu disse aqui. E é isso, gente. Vou tentar alimentar isso aqui com mais vídeos o máximo que eu puder, ok? Muito obrigado, fiquem em paz e é isso. Tchau.